Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius. Nessa videoaula de hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente, tá? Surgiram algumas dúvidas e aí eu resolvi fazer uma aula aqui hoje mais teórica para a gente tentar sanar essas dúvidas, tá? Então nós vamos continuar falando sobre array, só que aqui no papel tentando explicar de uma forma mais teórica, tá? E aí tentar sanar essas dúvidas. Tá. Vamos lá. Vamos começar falando como é que funciona um array, ou um vetor, como querer chamar, dentro do JavaScript. Tá? Então, um array no JavaScript, ele é um array dinâmico. Você pode aumentar o array, pode também remover elementos e diminuir o array de forma dinâmica. Para criar um array, eu crio o array com colchetes. Então, eu vou indicar que é um array com colchetes. Então, eu pego aqui, coloquei os colchetes, eu estou falando que é um array. E esse array eu posso atribuir ele em alguma variável. Por exemplo, vou colocar aqui a variável A. Então, eu estou dizendo A recebe um array. Como que isso aqui vai ficar lá na memória do computador? Eu vou ter uma variável A, essa variável A vai estar referenciando um array, e inicialmente esse array é um array vazio, não tem tamanho nenhum. Tá? Se você pegar e falar assim, a.length, você falar a.length, ele vai te retornar zero. Por quê? Porque inicialmente não tem nada nesse array. Tá? E aí eu consigo inserir valores nesse array, consigo colocar dados nesse array. Aí eu tenho duas alternativas. Uma alternativa é informar o índice, né, dentro de colchetes e atribuir alguma coisa. Outra alternativa é utilizar o método push do próprio array. Tá. Então vamos lá. Por exemplo, se eu for utilizar com índice, então eu posso dizer assim, por exemplo, A no índice, por exemplo, 0, recebe, por exemplo, 3. Então eu estou criando nesse array uma posição, a primeira posição, que é a posição de índice 0, e dentro do array, na posição de índice 0, eu estou colocando o valor 3. E aí eu posso continuar, eu posso dizer assim, por exemplo, A no índice 1 recebe, por exemplo, 5. Então eu estou criando mais uma posição nesse array, essa posição é a posição de índice 1, e aqui dentro eu estou colocando o valor 5. E assim por diante, eu consigo ir incrementando. O problema dessa operação aqui é que eu consigo criar lacunas dentro do meu array. Né? Se eu pegar do jeito que está aqui e verificar o A no campo length, ele vai me falar que é 2. Ó, você tem 2 elementos nesse array. Se eu falar isso aqui, né? Ele vai me falar que é 2. Tá, mas e se eu fizer assim, por exemplo, A no índice, por exemplo, 10, recebe 7, por exemplo. O que vai acontecer? Ele vai criar mais uma posição aqui, lá na memória. Essa posição é a posição de índice 7, e aqui eu tenho 10. Só que aí o problema dessas coisas, assim, é possível fazer? Pode existir caso de você precisar utilizar esse tipo de coisa? Pode. Mas na grande maioria das vezes, é desejável que esses índices sejam sequenciais. Né? Por quê? Porque facilita quando eu vou utilizar um laço. Tá? Então é mais simples. Então, na maioria das vezes, eu vou colocar isso dentro de um laço e usar esses índices sequenciais. Isso aqui vai me trazer problemas. Por quê? Porque se eu pedir para mostrar, né, por exemplo, num alert, aí eu peço para mostrar, mostra para mim o A no índice 2. Ó, quem é A no índice 2? Não existe. Então, esse cara aqui é indefinido. Aí ele vai me mostrar que esse cara aqui vai ser indefinido. Mas se eu pedir, por exemplo, para mostrar o A no índice 7, ele vem aqui e me mostra, ó, esse cara é 10. Né? Então aqui ele vai mostrar que é 10. Sim, qual que é a outra alternativa? Né? Ao invés de utilizar isso aqui, posso fazer o seguinte. Posso dizer assim, A recebe um array vazio. Então aqui eu vou ter a variável A, que vai estar referenciando inicialmente um array vazio que não tem tamanho nenhum. Então, se eu verificar a.length, isso aqui vai me mostrar que é 0. Então, por enquanto, eu vou ter isso aí. Tá. Aí eu posso inserir dados e ir colocando valores dentro desse array utilizando o método push. Como é que vai ficar isso? Eu posso falar a.push
e passar como parâmetro o dado que eu quero inserir. Então, por exemplo, vamos dizer que eu quero inserir os valores que tinha anteriormente, 3, 5 e 7. Então, posso vir aqui e colocar o 3. O que ele vai fazer? Ele vai criar aqui o espaço de memória no índice 0 para que eu possa colocar um número. Se eu vier aqui e falar assim, a.push 5. Cria mais um espaço aqui, mais um espaço de memória aqui no array, no índice, que vai ser o índice 1, e aqui eu vou ter o 5. Aí eu digo a.push e coloco aqui o 7. Cria mais um espaço aqui, que vai ser o índice 2, e aqui fica o 7. Então aqui eu vou ter de forma sequencial, 0, 1, 2, sempre começando. Quando eu vou utilizar usando push, sempre começa no índice 0. E aí vai me mostrando aqui, incrementando aqui. E aí eu tenho 0, 1, 2, diferente do exemplo anterior, que eu tinha 0, 1, e depois já vinha para o índice 7. Né? Índice 7 não, perdão, fiz errado, né? Aqui eu inverti, ó, tá errado. A no índice 10 recebe 7, né? A no índice 10, e aqui vai ficar o 7. Tá? Confusão minha. Então, aqui eu tenho os índices sequenciais, aqui não. Né? Problemas, um laço fora aqui não vai funcionar adequadamente, porque eu vou ter os índices indefinidos, como por exemplo aqui, né? Vou ter campos, dados indefinidos. Aqui não tenho nada indefinido. De 0 até 2, todos os campos têm. E aí eu posso verificar aqui, ó. Se eu verificar, nesse caso aqui, se eu pegar e perguntar novamente, ó, quanto que é A no campo length? A no campo length aqui é 3. Então eu tenho 3 aqui. Já nesse outro caso aqui, se eu verificar aqui, quem que é o A no campo length aqui? Aí aqui no JavaScript, ele vai me entregar que o índice aqui, ou o tamanho, né, o length dele aqui vai ser 11. Por quê? Porque no JavaScript, o campo length não representa a quantidade de elementos que eu tenho no array. O campo length vai me indicar o último índice, que aqui é 10, mais 1. Então, o length é 11. A mesma coisa acontece aqui. O último índice, que é o 2, mais 1. Então, o length desse cara é 3. Então, o campo length no JavaScript não me dá o tamanho do array, e sim o último índice mais 1. E se eu utilizar sempre push, então sim, o campo length vai me dar o tamanho, vai me dar, ó, aqui tem 3 elementos, né? Usando sempre push. Aí isso aqui funciona, o length me entrega sim a quantidade de elementos. Aqui não necessariamente, o length não vai me dar a quantidade de elementos. Tá? Outra coisa, né, com relação a arrays, é que eles são referências. Observe que aqui eu coloquei ele como se fosse uma setinha. E essa setinha aqui eu vou chamar de referência. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, por exemplo, a variável x recebe 10, e vamos dizer, então x é uma variável que não é um array, uma variável comum, um número, e eu coloquei 10 dentro dele. Se depois eu vier aqui e falar assim, ó, y recebe x, então o que eu estou fazendo? Na memória lá do computador, eu vou ter uma variável y, e essa variável y recebe uma cópia do conteúdo que tem em x. Então aqui vai receber uma cópia, e aqui eu vou ter 10. Diferente do que acontece com array, né? Aqui eu tenho a variável a, né? Coloquei alguns dados aqui. Depois, se aqui eu disser assim, b recebe a, eu não vou fazer uma cópia de a e colocar em b. O que vai acontecer, na verdade, é que eu vou ter a variável b. Como se trata de um array, a variável b vai referenciar os mesmos dados, o mesmo array que a variável a já estava referenciando, né? Então, aqui é um pouquinho diferente. Quando eu tenho números, dados booleanos, por exemplo, string, eu copio de um para o outro, né? Já quando eu tenho arrays ou objetos a gente ainda vai estudar, eu vou ter referências, tá? Isso aqui acontece na grande maioria das linguagens de programação, tá? Nem todas vão ser exatamente assim, mas a grande maioria das linguagens de programação, quando eu trabalho com array ou com objeto, eu vou ter referências, tá? Aí, por exemplo, quando eu trabalho com arrays das linguagens de programação, todas as linguagens de programação que trabalham com array ou com vetor, estruturas de dados homogêneos, das linguagens de programação que eu conheço, todas elas, quando eu faço esse tipo de coisa, acontece referência. Agora, com objetos, que a gente vai estudar mais para frente, no JavaScript, isso acontece.
Aí depende da linguagem. Algumas linguagens, como por exemplo a linguagem C++, aí é um pouquinho diferente. Aí outra possibilidade que nós temos também para criar array é já construir um array estático, tá? Tudo do zero. Por exemplo, posso dizer assim, recebe, aí dentro de colchetes, os valores que eu já quero. Então, por exemplo, eu quero o 3, o 5 e o 7. Então, na memória do computador, é como se eu tivesse feito esses 4 passos aqui, tudo de uma vez. Tá? Então, já faço aqui, eu posso fazer isso de forma abreviada. Se eu conheço os valores, são valores estáticos, já pode fazer direto assim. Se são valores que de repente o usuário vai digitar, alguma coisa assim, aí eu preciso fazer algo nesse sentido aqui, passar as variáveis que o usuário vai digitar, tá? Mas isso aqui, já lá na memória do computador, eu já vou ter um array, uma variável A, né, que vai referenciar o array. E esse array já tem aqui as 3 posições, sempre começando no índice 0. E aqui o índice 1, índice 2. E os valores que eu vou ter aqui, 3, 5 e o 7. Tá? Outras coisas que a gente precisa colocar aqui, por exemplo, que vão ser os laços, né? Sempre que eu vou trabalhar com array, eu vou utilizar laços para facilitar aqui o serviço, para ficar mais simples. Então, eu vou ter aqui 3 tipos de... Quer dizer, tem outros tipos, né? Eu vou falar de 3, que é o for in e o for off. Tá? Tem também o while, do while, que dá para trabalhar com array, mas esses laços que eu vou falar aqui são mais simples para trabalhar com array. A gente escreve menos, né? Lembrando lá, quando a gente, na nossa aula de laço for, eu já vi explicado que um laço for é como se fosse, dá para ter uma ideia de um while de uma forma abreviada, porque eu escrevo tudo numa linha, né? O incremento, a inicialização, a expressão condicional e o incremento. Então, por exemplo, se eu quero fazer um laço para mostrar os dados deste array aqui, né? Então, uma das possibilidades é mostrar ou fazer algum tipo de cálculo sobre o array. Eu quero fazer um laço para iterar, para pegar cada um desses dados aqui para fazer alguma operação. Essa operação que eu vou fazer aqui é simplesmente mostrar na tela um em cada linha, né? Ou dentro de um alert, por exemplo. Mas um por vez. Tá? Então eu posso fazer um laço, o laço tradicional, laço for. Aí eu vou ter a inicialização, lembre-se, né? Então eu vou ter, por exemplo, uma variável i. Perdão, estou misturando as coisas. Deixa eu fazer aqui embaixo. Variável for, aí eu vou ter a variável i, isso aqui esquece. Essa variável i, eu posso declarar ela dentro do laço for, ou posso declarar ela antes, tá? Eu vou colocar ela aqui antes. Let i. Então eu vou ter a variável i, inicializo ela com 0. Por que eu vou inicializar essa variável com 0? Porque o array começa no índice 0. Tá? Então por isso que é interessante usar esta, ou eu construo ele de forma estática, ou eu utilizo o push. São as formas mais interessantes. Por quê? Porque se eu for utilizar esta outra forma, onde eu especifico os índices do array, pode acontecer de eu não usar o índice 0. Pode acontecer, vou iniciar aqui por exemplo, no 2. E eu vou ter um array que começa, né, vai ter o índice 1, depois o índice 2, depois o índice 10. Tá? Então essa forma aqui, é possível utilizar ela, mas dá para fazer mais bobagens, bagunças e confusões, tá? Então, isso aqui, em alguns cenários, é importante, a gente precisa utilizar. Mas na grande maioria dos cenários, pode causar confusão, tá? Então, tem que tomar cuidado. É possível utilizar, mas tem que tomar cuidado para não causar os buracos que eu vou ter no array com valores indefinidos, tá? Então, para quem está começando, eu aconselho usar o push, porque não vou deixar as lacunas nos arrays com valores indefinidos, tá? Ou a forma... se for dados fixos que não mudam, né, usar essa forma aqui já estática, tá? Então, eu vou fazer o laço, começar no índice 0, porque o array começa no índice 0, e esse array vai, né, a variável i vai ser 0, depois vai ser 1, depois vai ser 2, e pronto, o laço acaba. Então, eu vou fazer isso enquanto a variável i for menor que o tamanho do array, ou a última posição, mais 1, que vai ser o quê? O a no campo length. Tá? Então, eu posso declarar aqui também uma variável tam, let tam, recebe a variável a no campo length. Então, o que a variável tam aqui vai receber? O tamanho deste array. Lembrando que length no JavaScript
Não necessariamente é o tamanho, vai ser o último índice mais um. Só que como eu vou utilizar assim ou com push, então o length para mim sim vai ser o tamanho do array, tá? Então aqui eu vou colocar o TAM. Por que eu já não coloco A no campo length aqui direto? Porque A no campo length calcula o tamanho do array. E se eu coloco isso aqui, eu vou calcular o tamanho do array em todas as iterações. Nesse caso aqui eu vou fazer isso 3 vezes. 3 vezes não é nada, é muito rápido, tranquilo. Mas se eu tenho um array muito grande, aí eu começo a ter um pequeno problema com desempenho, tá? E aí eu vou colocar aqui o I++. E aí eu faço o laço aqui. Então, por exemplo, se eu quero mostrar, por exemplo, vou colocar um alert. Vou mostrar. E eu vou mostrar o vetor A no índice I. E aí nós vamos fazer o teste aqui de mesa e mostrar como é que vai ficar o funcionamento disso aqui, tá? Então, o que vai ser mostrado, né? Então, vamos lá. Eu tenho a variável I, vou desenhar aqui a variável I. Aqui vai representar a memória do meu computador. Tá? Aí eu vou ter a variável TAM, então tem a variável TAM. O que a variável TAM recebe? A no campo length. Se o A é este array, o length dele vai ser 3, e é isso que eu estou guardando aqui na variável TAM. E aí eu digo aqui, entrei no laço e recebe 0. Lembre-se, quando eu tenho um laço for, primeiro eu faço a inicialização, aí avalio a expressão condicional. Se essa expressão for verdadeira, eu faço aqui o que está dentro das chaves. Chegou no final das chaves, volta, já não faz mais a inicialização, aí vai fazer o quê? Vai fazer o incremento e depois avaliar a expressão condicional. Se ela for verdadeira, faz o que tem aqui dentro. Chegou no final do laço, volta, incremento, expressão condicional e o que tem dentro das chaves. Então, a inicialização é feita só uma vez assim que eu entro no laço. Então, cheguei no laço fora, entrei e recebe 0. Aqui eu tenho 0. Eu verifico, ó, a variável I é menor que a variável TAM, 0 menor que 3? Sim, verdade. Então eu vou mostrar o A no índice I. Quem que é A no índice I? A variável A está referenciando esse array aqui. O I é 0, então A no índice 0 é este cara aqui. Então vai ser mostrado lá no alert o número 3. Chegou no final do laço, volta, incrementa a variável I, então I é 0, agora aqui vai passar a ser 1. Aí verifica se I é menor que TAM, a variável I, 1, é menor que 3? Sim, verdade. Se é verdade, vem e faz o que está dentro da chave. Então, alert A no índice I. I é 1, A no índice 1 é o 5. Então, lá na telinha do seu computador vai ter o alert mostrando o 5. Aí, chegou no final do laço, volta, incrementa a variável I novamente. O I era 1, vai passar a ser 2. Verifica se I é menor que TAM, I é 2, TAM é 3, então I menor que TAM, 2 menor que 3? Sim, verdade. Então vem aqui e faz o alert, mostra o A no índice I. A no índice 2 é o 7, lá na tela do computador, lá dentro da janelinha, vai mostrar agora o 7. Chegou no final do laço, volta, incrementa a variável I novamente, agora a variável I vai ser 3, né? Foi incrementada. Aí eu vou verificar aqui, ó, I menor que TAM, 3 menor que 3? Não, falso. E aí sai fora do laço, vem para cá. Se tivesse mais alguma coisa aqui, executaria. Como não tem, aí termina esse scriptzinho aqui, ok? Isso com laço for, beleza. E se eu fosse utilizar, ao invés de um laço desse tipo aqui, se eu fosse utilizar o laço for in, então como é que ficaria isso aqui? Supondo mesmo exemplo, né? A variável A recebe o array com 3, 5 e 7. Usando o laço for in. O laço for in nada mais é do que como se fosse uma forma abreviada de falar isso aqui. Ó, eu podia ter aqui um laço for normal para I igual a 0, I menor que o tamanho, e aqui eu vou colocar ponto .length, e mais. E aí, dentro das chaves, eu vou ter aqui algo do tipo assim, a variável I, né? A variável I aqui, alert, A no índice I. E aí, uma forma abreviada de falar tudo isso aqui
é usar o laço for in. Então eu posso ter algo do tipo assim também. Para variável i. E aqui supõe, né, não esquecer de antes declarar a variável i, tá? Então let i aqui também. Então eu posso dizer assim, para cada índice in dentro do meu vetor A, pronto, o resto é normal. Então, o que eu fiz? Abreviei. Esse tanto de coisa que a gente escrevia aqui, pronto, tá feito só aqui. Né? Então fica mais simples. Então vou ter aqui alert A no índice I. Pronto. Tá? Então, o laço do tipo for in é uma forma abreviada de a gente escrever isso aqui. Tá? E aí eu vou ter o laço do tipo for off, que ainda vai facilitar mais ainda. Pense que ao invés de mostrar o A no índice I, eu posso fazer algo do tipo assim, ó. Deixa eu pegar outra folha. Se eu tiver o laço dessa forma, né? For I, começando em 0, I menor que o tamanho do array, então aqui eu vou dizer que é A.length, e mais. E aí eu vou fazer assim, eu vou ter uma variável let num, um número, vai receber o A no índice I. E aí depois eu mostro o A no índice I. Então depois eu digo alert, mostro o A no índice I, que eu guardei na variável num. Então eu vou ter isso aqui. Então o laço do tipo for off vai ser uma forma abreviada de escrever isto aqui. Então como que a gente pode fazer? Eu posso fazer assim, ó, um laço do tipo for off. Então para cada num, então vou colocar aqui let num off A. Então, para cada elemento que está no vetor A, eu vou guardar ele aqui na variável num. E aí depois, eu digo aqui alert num. Pronto. Né? Então, o laço do tipo for off é uma forma abreviada de escrever isso aqui. Né? Tudo isso aqui, essas três expressões, inicialização, expressão condicional, incremento, e também já guardar o dado numa determinada variável. Então, para cada elemento que eu vou ter no vetor A, guardei na variável num. Aqui é a mesma coisa, só que de uma forma mais simples. Cada dado que eu vou ter lá no vetor A, né, supondo que o vetor A vai ser esse aqui, ó, 3, 5 e 7. 3, 5 e 7. Então, primeiro, o que vai ser num? Primeiro é 3. Depois, o num é 5. Depois, o num é 7. Tá? Aqui é colchete. E aí eu vou guardando aqui. Tá? No JavaScript, o ponto e vírgula vai ser opcional, mas se tiver, é aqui. Tá? Mas se você está numa linha só, é opcional. Aqui, ó, nesse caso que eu fiz aqui, Aqui como eu coloquei let i e depois let tam, então eu tinha uma variável aqui, depois eu tenho um código aqui, depois tem outro código aqui, dois códigos na mesma linha. Se são dois códigos na mesma linha, aí sim, obrigatoriamente tem que ter um ponto e vírgula. Né? Mas se é apenas um, aí é ponto e vírgula opcional. E no caso aqui de declarar variável, eu podia declarar variáveis, eu posso colocar let i, vírgula, tam, e aí continuar, tá? Então, no caso de variável, dá para declarar várias variáveis numa linha, eu consigo separar por vírgula. Mas separar um comando do outro, aí sim o ponto e vírgula. Ok? Então, né, recapitulando, vou ter aqui, deixa eu colocar um do lado do outro, deixa eu ver aqui se vai dar para enxergar. Isso. Então, eu vou ter um laço normal aqui, aquele tradicional que a gente já havia visto, o laço que é o for off e o laço que é o for in. Beleza, pessoal? Então, por enquanto é isso. Vou deixar um exercíciozinho para vocês fazerem. Um abraço, até a próxima.